Quero te propor uma série onde vamos conhecer um pouco mais dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Vamos aprender também quem eles foram. Mas antes de começar, gostaria de te pedir um favor. Se gostar do vídeo, deixa aqui a sua curtida e compartilha, deixando aqui também a sua mensagem. Tenho certeza que assim você pode me ajudar e ajudar outras pessoas a tirar dúvidas contidas dentro do conteúdo. Considere curtir o meu perfil ou me seguir nesta plataforma. Assim você contribui sobremaneira para aumentar o engajamento e, consequentemente, alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Queridos, os apóstolos ou discípulos eram seguidores escolhidos por Jesus, que se tornaram líderes cristãos durante o seu ministério aqui na Terra. E o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? São os alunos que aprendem e repetem o que ele ensinou e pregou. Em outras palavras, são pessoas que confiam em seus ensinamentos e os compartilham com outras pessoas. Os apóstolos tinham ocupações variadas naquela época, sendo Pedro, Tiago, João, André e Filipe pescadores antes de serem discípulos de Cristo. Mateus, por exemplo, que após a morte de Jesus, escreveu o Evangelho de Mateus no Novo Testamento. Ele era um cobrador de impostos. No entanto, há um desconhecimento acerca das vidas de Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Por isso, não se sabe ao certo sobre suas profissões. Mas, de um modo geral, a principal diferença entre os apóstolos e discípulos é a sua missão. Em suma, a origem das palavras explica melhor tudo. Do grego apóstolem, apóstolo significa aquele que foi enviado. Por outro lado, discípulo significa aluno, aprendiz ou pupilo, sem necessariamente possuir uma missão. E desse modo, Jesus escolheu 12 homens e os batizou de apóstolos, para que eles fossem os principais estrategistas de sua missão. Eles eram responsáveis por propagar os ensinamentos fundamentais e o propósito dessa mesma missão. E quem são os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Os nomes dos 12 discípulos de Jesus são Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Nessa série vamos conhecer cada um deles. Hoje, por exemplo, vamos conhecer os apóstolos André e Pedro. André foi o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus. Nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas, incluindo seu irmão Pedro e 3 irmãs. Em suma, o nome André é de origem grega, que se acredita significar viril e bravo. Assim, estima-se que ele, ao se tornar discípulo de Jesus, tinha 33 anos de idade, o que o tornou um ano mais velho que o próprio Cristo, e mais velho de todos os outros discípulos. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André, como é conhecido pela Igreja Católica. A primeira delas é a multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão. Aí vem André e intervém dizendo: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está lá em João 6,9. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia por crucificação em uma cruz diagonal, ou seja, em forma de X. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. E por conta dessa tradição, esse formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. Veja na imagem aqui. Agora, o apóstolo Pedro foi o segundo dos 12 discípulos de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, seu nome era Simão. Todavia, mais tarde, Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. E de acordo com a Bíblia, Jesus disse a Pedro que ele é a rocha sobre a qual construiria a sua igreja. Não se sabe ao certo a sua data de nascimento, mas acredita-se que a data de sua morte seja no ano 64 depois de Cristo. Sua morte também foi por crucificação. Mas Pedro pediu para não ser crucificado da mesma posição de seu mestre, pois se sentia indigno de morrer exatamente como Jesus morreu. Portanto, foi crucificado de cabeça para baixo. E além disso, Simão Pedro não recebeu nenhuma educação formal, e a única língua que ele falava era o aramaico. Suas histórias estão no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Gostou do vídeo? Comenta aí. A série vai continuar, porque eu acredito na esperança.